Excelentíssimos senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. O eminente fisiologista francês Charles Richer, ao apresentar o seu tratado de metapsíquica, fez uma análise dos fenômenos paranormais que tiveram lugar na história da humanidade. Por uma questão metodológica, Richer estabeleceu que esses fenômenos ocorreram em 4 períodos distintos. O primeiro deles, o eminente prêmio Nobel denominou de período mítico, que abrange a fenomenologia paranormal desde a pré-história até o ano de 1787 em Viena, quando se abre o segundo período com Anton Franz Mesmer, denominado pelo glorioso Richer de período magnético. Ele abrange a fenomenologia magnética e hipnológica até o ano de 1847, para abrir espaço para o terceiro período, que ele denomina com os fenômenos de Hydesville, em Nova York, através das irmãs Fox, como sendo o período espirítico, que vai até 1872, por ocasião das admiráveis experiências de William Crookes com a médium Florence Cook, e deixa um grande espaço para as manifestações metapsiquistas que ele inaugura ao apresentar o seu tratado de metapsíquica, desdobrando para o período parapsicológico. A colocação admirável de Richer tem como locus, em todos os períodos, a mente, a psique humana. Permitir-nos-íamos fazer um desdobramento do período mítico, para situar a fase do xamanismo, quando ocorrem os períodos paranormais e as manifestações, desde a pré-história, particularmente no período glaciário de Guns, quando o homem primitivo sepultava os seus mortos, colocando a cabeça na direção do norte, com o pressuposto de que dessa forma poderia evitar que os desencarnados voltassem a perturbar-lhes a vida. Em algumas tribos, o xamanismo estabeleceu contato com o mundo transcendental, e nas grandes cavernas, as pinturas rupestres assinalam aquele período de comunicação em que o plano dos chamados vivos mantinha contato com o plano dos denominados mortos. Logo depois, nos adentraríamos ainda no período mítico, na fase que denominaríamos esotérica, aquela que abrange a cultura da Índia, da China, do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, a civilização mediterrânea, quando os variados povos, através do contato com os desencarnados, mantêm na intimidade das covas e dos santuários a doutrina mística, sacerdotal, em que pitons, pitonisas, hierofantes, auríspices mantém contato com os seres desencarnados, procurando interpretar a realidade da vida, da sobrevivência do espírito imortal,
e trazendo para os homens exilados no escafandro carnal a certeza de uma realidade transpessoal, de uma causalidade soberana, de onde procede a vida e para onde retornam as manifestações da própria vida. Logo depois, nos alongaríamos na civilização greco-romana, particularmente nas revelações de Xenofonte, quando nos diálogos socráticos refere-se ao admirável Sócrates, com a presença do seu daimon, que ele teve a oportunidade de asseverar no Teageta, tratar-se de seu Deus, ou do daimon, que o orientava desde a infância, e que várias vezes tivera oportunidades de fazer-lhe revelações, como o ensejo do encontro com Charmides, o filho de Glaucon, a quem ele disse que não deveria dirigir-se a Nemeia, porque poderia ter um infausto acontecimento. E porque o jovem não o atendesse, chegando a Nemeia, como foi conhecido, veio a ser vítima de uma verdadeira tragédia. Xenofonte assevera que o intercâmbio dos espíritos através do daimon com Sócrates é a prova evidente da realidade do mundo causal, o mundo das ideias, eidos, de onde procedia a vida. Mais tarde, Plutarco terá a oportunidade de narrar um dos mais belos acontecimentos da história de Roma, quando Brutus, estando no acampamento a sós, avançadas horas da noite, vê adentrar-se pela tenda um ser fantástico e apavorante, que o fitando demoradamente por pouco não faz ficar em angústia. Mas por se tratar de um grande legionário, Brutus interroga-o: quem és? Que desejas? E ele, apontando o grande cabo de guerra, assevera-lhe que teria um encontro mais tarde entre os filipenses. Ao que Brutus redargue, pois, encontrar-nos-emos lá. E de fato, conforme esta profecia, no ano 42, na cidade de Filipe, na Macedônia, Brutus perde a batalha para Antônio e Otaviano, tendo perdido a oportunidade de salvar a República com seu amigo Cássio, e vendo-se vergonhosamente vencido, atira-se sob uma lança que o trespassa, levando-o à morte. Porém, Periândaro, no século V da Grécia, considerado um dos 7 sábios, depois de haver assassinado a pontapés a sua esposa Melissa, evoca-lhe a alma para manter o contato a respeito da sobrevivência da alma. A literatura histórica da Grécia refere-se a fenômenos admiráveis que foram narrados pelos seus mais soberbos historiadores, demonstrando que a paranormalidade humana faz parte da realidade do ser, como uma faculdade que pode ser direcionada e que um dia será natural como um sexto sentido, conforme a previsão do eminente professor Herculano Pires, quando propõe que o homem do futuro será um homem psi, portanto, portador daquele sexto sentido de Charles Richer, com uma faculdade psi altamente desenvolvida. O período mítico é asseverado através de várias informações que confirmam a realidade histórica do fenômeno, e Richer reconhece-o como digno de crédito, até o momento quando, na memorável noite de 31 de março
de 1848 se inaugura uma era nova, desdobramento daquela do período mítico, com os fenômenos de Hydesville. Ele denomina essa era como sendo a espírita, mas centraliza as suas observações no ano de 1782, quando as experiências mesméricas haviam alcançado o momento culminante com o trabalho do fluido animal, do magnetismo, detectado pelo célebre médico vienense, que, não suportando os preconceitos dos seus cômpares em Viena, transferiu-se para Paris e teve a grata sorte de curar as enxaquecas de Maria Antonieta, que a imperatriz da França interferiu com seu marido, para que ele pudesse ajudar o médico que estava abrindo espaços para propiciar a saúde humana através de possibilidades de ordem paranormal. Os doutores da Salpêtrière, examinando a problemática de Mesmer, e os doutores da Sorbonne pediram a Luís XVI que proibisse o intrusão de continuar em Place de Vendôme, realizando as suas experiências com o Baquet, mas instado pela esposa, Luís XVI manda que a Sorbonne faça uma comissão para estudar aqueles inusitados fenômenos, e é presidida pelo extraordinário Benjamin Franklin, que no bairro de Clichy, idoso e enfermo, recebe, entre outras personalidades, Lavoisier, Linneu, que estão interessados em observar essa manifestação de natureza magnética em que a ela se opõe, sendo naturalmente os fiscais da terapêutica de Mesmer, que encontra em Franklin um verdadeiro apoio, para que mais tarde, acusado ignominiosamente por calúnias injustificáveis, ele seja perseguido e retorne à sua pátria, para praticamente morrer no anonimato. Mas o magnetismo por ele iniciado deveria desdobrar-se por volta de 1820, quando o Marquês de Piseguirre de Chastigny, na sua propriedade de Besançon, no interior da França, teria ocasião de magnetizar uma árvore para que os pobres, tocando-a, recuperassem a saúde pela irradiação da energia que se impregnava na planta e se exteriorizava, o que mais tarde ele repetirá na Avenida Champs-Élysées, para poder atender aos pobres. Piseguirre terá a oportunidade de ampliar as experiências mesméricas até o ano de 1842, quando o médico escocês James Bright logra levar ao estado de sono o seu empregado Walker e apresenta aos eméritos estudiosos do fluidismo universal a hipnodeuria, dizendo tratar-se de um sono provocado pelo sistema nervoso central. Abrem-se os horizontes e homens memoráveis na área da fisiologia, como Forel, Tucker, dedicam-se à hipnologia, que vai ter o seu momento culminante nas experiências de La Salpêtrière por volta de 1880 a 1890, com Jean-Martin Charcot, nas suas admiráveis realizações com as esteropatas, para encontrar um fator de natureza psicológica para as manifestações de ordem psicopatológicas materiais. É o período brilhante do mesmerismo, que agora alcança a hipnologia para contribuir de maneira gloriosa para a recuperação da saúde,
Mas esse período que se alarga até as experiências de Paris, contestadas pela escola de Nancy, por Bernheimer e por aqueles outros dotados do magnetismo, recebem o terceiro período, que é o espirítico, quando aparece a figura impoluta e vulgar de Hippolyte Léon Denis Rivail, que passará à posteridade com o pseudônimo de Allan Kardec, que após haver estudado as manifestações mediúnicas desde a última terça-feira de maio de 1855 em Paris, entrega a sua vida a examinar esta realidade que tanto inquieta até hoje a história do pensamento científico, filosófico e religioso. Além Kardec, depois de examinar a realidade dos fenômenos e ser diretamente convocado para Lissa, apresenta 18 de abril de 1857 a obra básica da filosofia universal, que é o Livro dos Espíritos, que deverá servir de pilotis, de paradigma para os estudos filosóficos, científicos, ético-religiosos da humanidade do porvir. Porém, Richer adianta-se e abre um parêntese no período espirítico para situar o período científico das memoráveis sessões de ectoplasmia com a jovem Florência Cook na residência do eminente William Crook. Depois de 3 anos de experiências, este homem admirável que em 1878 detecta a matéria radiante e abre espaços para a física nuclear, a mudança dos paradigmas da física newtoniana, da física quântica, para a hora gloriosa dessa física que irá alargar os horizontes do mundo na expressão quântica. Crookes tem oportunidade de escrever a Sociedade Dialética de Londres no dia 31 de maio de 1875. Os senhores solicitaram-me para observar se estes fenômenos são possíveis. O fenômeno das comunicações espirituais. Pois eu vos direi, eles não são possíveis, eles são reais. Ele havia examinado a paranormalidade de Florence Cook, que eu visitara 3 anos antes. Ele fizeram uma proposta, por se tratar o senhor de uma das maiores personalidades no campo da ciência na Inglaterra, e que está no mundo, ofereço-me para ser pesquisada, porque um jornalista asseverou que os fenômenos de que sou instrumento são realizados por mecanismos fraudulentos. Virei à sua casa tantas vezes quantas se façam necessárias. Deixar-me-ei examinar com todos os detalhes, com uma condição: se os fenômenos não forem autênticos, que o Senhor me desmascare, mas se eles forem verdadeiros, que o Senhor os declare. E contemplando aquela jovem de 14 anos, Crookes aceitou o repto, e agora orientado pela Sociedade Dialética de Londres, ele começou a pesquisar a jovem Florence. E durante um largo período, tornaram-se célebres as materializações do espírito Kate King, ao qual ele teve a oportunidade de pesar, de medir, de tomar a pulsação, os batimentos cardíacos, de observar que a personalidade Kate era totalmente diferente da personalidade Florence. E enquanto Florence era uma jovem que tinha sempre a mesma estatura, o espírito Kate variava. Florence tinha sempre o mesmo peso. O espírito Kate, ao materializar-se, variava. Uma vez Florence estava com pneumonia, pulso
de 120, febril, mas quando se materializa Kate, estava com pulso de 80, com a temperatura de 36,4 graus, mostrando a diferença entre um ser e o outro. Ele teve a oportunidade de examinar o tecido das vestes de Kate e constatar que aquele tecido não fora fabricado nas máquinas da Inglaterra nem da terra, enquanto o espírito possuía unhas muito bem tratadas. As da médium eram muito mal apresentadas porque tinham o mau hábito de roê-las. O espírito tinha um colo delgado de gazela. A médium, uma feia cicatriz, visível e palpável. Mas o momento culminante foi na hora das fotografias. 18 fotografias foram tiradas. Em determinado momento ele se apresenta com Kate. Noutra oportunidade, Kate dialogando com a médium na sessão de despedida. Diante da evidência repetida, que anula qualquer hipótese de fraude, porque ela era examinada por uma comissão de damas, até dos orifícios naturais, para evitar a possibilidade de qualquer fraude. Ela tomava vomitórios, para impedir que tivesse alguma coisa no estômago, e que por meio da ingurgitação trouxesse-a para fraudar o extraordinário William Crookes, a quem a Rainha Vitória concedeu mais tarde o título de Sir. Tenha coragem de dizer: esses fenômenos não são possíveis, eles são reais. E é a partir daí que Charles Richer, que César Lombroso, que um grupo de cientistas denominada na Europa e na América penetra o bisturi no organismo da mediunidade, examinando conforme já vinham fazendo médiuns admiráveis como Eusápia Paladino, os irmãos Davenport, a mediunidade admirável do escocês que conseguia flutuar no ar, Daniel Douglas Home, que se apresentou no Palácio das Tulherias diante do imperador da França e materializou a mão de Napoleão Bonaparte, que deixou um autógrafo e que depois de flutuar no ar sensibilizou até as lágrimas o imperador Napoleão III e a imperatriz Eugênia. Nessa memorável reunião, narrada pela princesa de Metternich, da Áustria, a imperatriz Eugênia aperta a mão do seu genitor e dá um grito de emoção. Ela pede ao marido para que também segure-a. E depois de fazê-lo, o imperador diz aos convidados da memorável experiência: não há dúvida, trata-se da mão do meu sogro, porque ele perdeu o dedo polegar da mão direita numa batalha, e a mão que eu estou apertando não tem o dedo polegar no lado direito. Era a evidência da grande fenomenologia que traria ao cenário das experiências científicas Slade, Madame Bisson, que se realizariam na Vila Carme, Argel, através da mediunidade de uma jovem senhora de 19 anos, Eva Currier, a quem Richer examina e pesquisa a sociedade, trazendo as suas experiências do Tratado de Metapsíquica. Mas o processo da evolução é inevitável, e no ano de 1889 propõe-se uma nova técnica para as experiências de ordem paranormal. É criada a palavra para a psicologia e é apresentado ao cenário científico que dá de ombros, graças ao preconceito tradicional da ciência. E que mais tarde, no outono de 1932, na Universidade Duke, na Carolina do Norte, o Dr. Joseph Banks Rhine começa a realizar para, negando tudo,
ou deixando todos os 4 períodos à margem, começar uma nova ordem de experimentos para verificar se a criatura humana é ou não portadora de faculdade psi, capaz de produzir fenômenos psi, e se a vida triunfa da disjunção cadavérica pela sobrevivência. A parapsicologia agiganta-se. O Dr. Ryan adota o comportamento de parapsicólogo espiritualista. Ele aceita a possibilidade da vida além do túmulo. E quando Amadou contesta algumas experiências e coloca-se como parapsicólogo da concepção cerebral de que todos os fenômenos são da psique, elaborada pelo cérebro, surge uma era nova, quando os cientistas propõem uma nova doutrina, a psicobiofísica, porque eles percebem que os fenômenos psi, os fenômenos paranormais, interferem no comportamento psicobiofísico. Eles, através da irradiação, dão uma energia, o plasma, o bioplasma, o magnetismo, o fluido, chame-se como melhor desejar, realizando mudanças de comportamento na saúde física, emocional e mental, ao mesmo tempo em que os fenômenos psicapa, depois de estudados largamente, abrem espaço para as observações psiteta, que tem a interferência de desencarnados. A parapsicologia cede o seu espaço à psicobiofísica. A década de 70 nesse século, diante das grandes conquistas da ciência, vai alargar os horizontes da psicobiofísica, apresentando a psicotrônica, através de cuja contribuição os espíritos se podem comunicar conosco. E surge o imenso elenco das comunicações de ordem transpessoal, na ordem dos instrumentos dedicados à comprovação da vida. As comunicações que vêm do além-túmulo agora, além de usarem o sistema nervoso central e as glândulas endócrinas da criatura humana, também se utiliza 2 instrumentos hábeis: o telefone, o videocom, os computadores, para testarem a sobrevivência da vida, a disjunção molecular e a transcomunicação instrumental. Estabelece as bases da ciência psicotrônica, confirmando a inteireza dos fenômenos observados por Allan Kardec. Depois de haver publicado o Livro dos Espíritos, em 1857, a preocupação do codificador é a de tornar a doutrina tão bem formulada que não haja uma forma pela qual possam surgir interpretações anárquicas ou quaisquer outras de caráter divergente. É nesse momento que ele estabelece as premissas da futura constituição do Espiritismo, quando ele terá a oportunidade de dizer: a doutrina é insuperável, porque mantém as suas raízes nas forças da natureza, e porque ela responde a todas as nobres ansiedades do pensamento humano. E examinando que o século XIX, na sua parte final, seria o começo da era nova da ciência e da tecnologia, Allan Kardec define: o Espiritismo marcha ao lado do progresso, mas não se detém onde este para. Com o avanço das conquistas científicas, se novas informações chegarem, o Espiritismo as incorporará. E quando demonstrar que estamos errados em um ponto,
abandonaremos este ponto para seguirmos as experiências da ciência. Não se tratava de uma ciência comum, mesmo porque as suas raízes estão no mundo causal. E por isso mesmo ainda asseverava Kardec, a ciência oficial não dispõe dos equipamentos para fazer uma investigação correta em torno da doutrina espírita e da sua fenomenologia, porque esta é acionada por seres de outra dimensão, que têm o mesmo caráter da criatura humana, criaturas que se podem permitir o direito de aquecer ou não, no momento em que são convocadas para a elaboração dos fenômenos. É deste momento que, preocupado com a inteireza da doutrina, com a sua fundamentação, escreve ainda o emérito professor Herculano Pires. Ele retira do Livro dos Espíritos, a partir da questão 154, o que serão as bases do Livro dos Médiuns, que ele se adentrará pelo segundo capítulo, examinando a realidade das possibilidades paranormais da criatura humana. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, é o mais completo compêndio de paranormologia. É o maior tratado metodológico de personalidade humana dedicada à fenomenologia paranormal. Além, Kardec examina e esmiuça até o âmago a realidade do ser, começando as suas experiências com uma interrogação. Há espíritos. É o capítulo 1º. E depois de se adentrar no organismo de natureza psicológica, para demonstrar que a mediunidade não tem um caráter psicopatológico, mas tem um caráter paranormológico, ele estuda as questões mais palpitantes da vida, até o fenômeno psiquiátrico da loucura, nas patologias das obsessões, para depois referir-se à identidade dos espíritos e culminar com uma análise profunda das comunicações apócrifas, das manifestações delirantes e de espíritos mistificadores, advertindo-nos que estamos lidando com personalidades humanas desvestidas simplesmente da matéria. Apresentado o Livro dos Médiuns, a obra veio para ficar, porque permanece desconhecida e o seu conteúdo ainda não foi totalmente devassado. Mais tarde, examinando a terceira parte do Livro dos Espíritos, assevera ainda o professor Herculano Pires, ele apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1864, traz à terra o Consolador que Jesus havia prometido, as vozes que estão nos céus, as estrelas, caem sobre a terra e inauguram no planeta em sombras a era do Espírito imortal. Vem Jesus, o sol de primeira grandeza, para aquecer o enregelado coração da criatura humana. E Allan Kardec, deixando de lado as tricas teológicas e teleológicas, dedica-se a estudar a parte moral do Evangelho, que é de sabor eterno, fazendo uma análise das grandes revelações, desde Moisés, na visão da lei de Talião, a lei de tal e qual, até Jesus, na lei do amor, até o momento em que Lázaro, em uma página de beleza poética, filosófica e ética, tem ocasião de dizer que as vozes que estavam nos céus, descendo à terra, vêm pronunciar uma nova palavra, e diante desta palavra, as sepulturas devolvem os seus mortos. Reencarnação
com a doutrina da reencarnação, postulada pelos seres imortais. A terceira revelação está estruturada na Terra em um tripé de perfeição. O Livro dos Espíritos, no seu aspecto filosófico, ele que é um todo granítico de ciência, de filosofia, de ética e de religião, agora está desdobrado na área da ciência parapsíquica do Livro dos Médiuns e na grande religião do Evangelho. A busca de Deus, sem fórmulas, sem ritos, sem sacerdócio organizado, sem cerimonial. A religião cósmica do amor, que religa a criatura ao Criador através da sua transformação moral. Mas Allan Kardec não para. Ele deseja que o bloco granítico da doutrina espírita permaneça pelo futuro em fora, imperecível. Então publica em 1865 Céu, Inferno, que recordamos no último mês de agosto, quando ele estuda a justiça divina, a lei da doutrina espírita. E quando ele apresenta o Código Penal da vida futura, uma das mais belas peças de pedagogia de natureza espiritual, dizendo-nos que errar é uma experiência do processo evolutivo. E desde que nós erramos, ao invés de uma punição irreversível, a lei de amor nos enseja 3 passos fundamentais para a reconquista da consciência, para o reencontro com a paz. Primeiro é o arrependimento. Toda pessoa honesta, quando se dá conta de um erro perpetrado, de um delito praticado, esta pessoa naturalmente arrepende-se. É o primeiro ato, mas não basta arrepender-se. Não basta ficar no arrependimento inócuo. É necessário demonstrar a profundidade, o grau desse sentimento. E o segundo passo é a expiação, porque o arrependimento honesto produz dor. Quando nos damos conta de um mal que praticamos, havendo pensado nele ou não, e estamos numa outra faixa de evolução, a dor moral é excruciante, mas não basta ficar detido na dor. É necessário partir para o momento dinâmico, a reparação. É necessário devolver ao bem aquilo que do bem tomamos, retificar as leis, reorganizar o princípio da vida, reparar. É a grande proposta apresentada por Allan Kardec e Santo Agostinho. Examinando a mesma questão, agora em o Livro dos Espíritos, no item das perguntas 919 diz: fazei como eu, quando estava na terra, toda vez que me ia deitar, dava-me ao cuidado de fazer o exame de consciência, e quando me dava conta de que havia errado, procurava reparar na primeira oportunidade. E quando havia agido bem, procurava desenvolver essa atitude e aprimorá-la cada vez mais. Allan Kardec, preocupado com a função psicológica da criatura humana, interroga então, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde se encontra escrita a lei de Deus e os benfeitores redarguem na consciência. É o primeiro passo grandiloquente da doutrina espírita para alcançar a futura psicologia transpessoal, para dizer que nós transitamos em diferentes níveis de consciência, o que nos coloca em diferentes patamares de responsabilidade. Mas a doutrina está sendo formulada. Mas desde que Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, ele se deu conta dos grandes desafios. E o primeiro desafio era a divulgação da doutrina libertadora. Para lográ-lo, ele cria a Revista Espírita, que aparece
no mês de janeiro de 1858, é a Tribuna Livre da Verdade, é o veículo mensal que vai levar as novas informações e de onde ele retirará no futuro grandes partes da obra colossal que irá constituir esse patrimônio da humanidade. Mas ele não se detém aí, é necessário dar praticidade ao movimento espírita. O espiritismo, dirá mais tarde Leon Denis, no prefácio do seu livro do Invisível, será o que dele fizerem os homens. Allan Kardec, numa visão profética, preocupa-se como organizar o movimento espírita. E no dia 1º de abril de 1860, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que irá funcionar inicialmente em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, ali mesmo onde foi apresentado o Livro dos Espíritos, que galvanizava a cultura europeia. Naquela época, nasce a Sociedade Parisiense de Estudos Psíquicos, mas o codificador tem ânsias de voar, é um Ícaro diferente. As suas asas não são de cera, são de luz, e ele deseja voar para encontrar os altiplanos felizes. Eis que, no mês de setembro desse mesmo ano de 1860, quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas está em férias, ele recebe um convite de amigos de Lyon para levar informações à gloriosa cidade dos mártires, a Lugdunum dos latinos. E chegando a Lyon, no dia 19 de setembro, ele vai recebido em um pequeno núcleo por um casal humilde de operários, o senhor e a senhora Jude, que o recebe emocionadamente ali na cidade de Breton, que é um dos arredores de Lyon. É o primeiro centro espírita que deverá servir de base para as células espíritas que se multiplicaram mais tarde pelo mundo e fora. É ali em Breton que ele tem a oportunidade de, numa tribuna modesta, falar a respeito da doutrina, advertir os companheiros incipientes, e voltará no ano imediato, na mesma data, quando os centros espíritas já se multiplicavam, inclusive por Bordeaux e por várias cidades de Lyon. Havia um número expressivo de centros. Nessa noite inolvidável para os espíritas, 19 de setembro de 1861, quando ele volta a Lyon pela segunda vez, a Lyon querida que ele deixara em 1820, para voltar 40 anos depois, ele assoma a tribuna, e diante de 160 convidados para um banquete, ele fala a respeito dos espíritas, que ele divide em 3 categorias. Aqueles que são atraídos pelo fenômeno, que gostam das comunicações, mas não assumem nenhuma responsabilidade diante dos efeitos morais propostos pela doutrina espírita. Chamaríamos nós os espíritas ligeiros, aqueles que andam atrás dos médiuns, dos fenômenos, dos milagres, do sobrenatural, em nome de uma doutrina que eliminou o fantasioso, o milagre, o sobrenatural. Mas há uma segunda categoria, daqueles que acreditam no fenômeno, que mesmo conhecem a filosofia, mas que consideram a moral cristã passadista, secundária. Seriam os espíritas imperfeitos. Os verdadeiros espíritas seriam ipsis verbis, na boca do codificador, os espíritas cristãos, aqueles que seguem as máximas do Cristo, que não se detêm em crer na fenomenologia mediúnica, mas incorporam esse patrimônio à própria conduta.
são aqueles que se entregam à ação do bem, que se deu em holocausto, como os cristãos primitivos. São aqueles que se deixam fascinar pelo Espírito de verdade e preferem perder as coisas a perder a paz da própria consciência. A conferência do ilustre codificador, que a Revista Espírita publica em 7 páginas, é comovedora, porque ela fala da responsabilidade dos espíritas, e particularmente da responsabilidade do centro espírita. Allan Kardec volta a Paris. As suas preocupações prosseguem. Ele percebe que a doutrina já está quase concluída. Estamos em 1868. Ele não sabe que vai retornar à pátria, aureolado de bênçãos logo mais, um ano aproximadamente depois. Embora o seu médico venha dizer-lhe várias vezes para que se poupe ao desgaste, para que ele repouse, para que não se afadigue tanto. Mas a obra é fascinante. Como se pode ser egoísta quando estamos fitando os alcantis dourados, os horizontes infinitos da vida? Dr. Demeure, em espírito, pede-lhe para que ele se poupe mais. É nesse período que ele escreve o projeto 1868 da Constituição do Espiritismo, e tem o imenso cuidado de estabelecer as bases desta realidade. Mas antes de fazê-lo, naquele ano de 1861, quando os espíritas de Brutot, de Lyon, de Bordeaux e de outras cidades francesas estão reunindo-se, Allan Kardec tem a oportunidade de receber notícias de que no Brasil se estão realizando as primeiras experiências mediúnicas, e logo mais, no mesmo mês de setembro, no dia 17 de setembro de 1865, na emérita cidade mãe do Brasil, Salvador, é fundado o Grupo Familiar de Espiritismo, pelo inesquecível Luiz Olímpio Teles de Menezes, que também publicará, logo depois, o inesquecível Eco de Além Túmulo, o periódico que vai provocar as reações do clero, da intolerância, da perversidade, mas se torna a semente de luz da Era Nova. Logo depois de criado esse núcleo no Brasil, na Bahia, o codificador está estabelecendo as bases finais deste comportamento espírita e preocupa-se com 4 pontos cardeais, como muito bem estabeleceu o confrade baiano Adilton Pugliese. O primeiro ponto de preocupação de Kardec, segundo Adilton Pugliese, é o da manutenção da unidade doutrinária. Seria possível manter no mundo que irá receber a doutrina espírita a unidade doutrinária? Então ele escreve no seu projeto de 1868, um dos maiores obstáculos capazes de dificultar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio eficaz, se não em relação ao presente, mas quanto ao futuro, para impedir essa desagregação, é fundamentá-la de tal forma, e até mesmo nos seus mais mínimos detalhes, com toda a clareza e precisão, que se torne possível realizar qualquer interpretação que seja divergente. Ele tinha a preocupação de fazer um todo, mas um todo granítico, porque não era a doutrina de um homem, era a doutrina das vozes espirituais, através de mais de 1000 médiuns diferentes. Deveria ficar como um todo granito, porque ele conhecia
as deficiências do caráter da criatura humana. Já asseverava Novalis, o pensador alemão, tudo aquilo que o homem toca, corrompe. Claro que não concordamos com Novalis, com o seu pensamento pessimista, mas não podemos negar que toda vez quando uma doutrina se vulgariza, ela perde em profundidade o que ganha em superfície. E daria margem a surgirem espiritismos por causa das deficiências morais das criaturas humanas. Ele se refere, criei a palavra espiritismo para definir uma nova ordem de ideias. E nesse mesmo projeto da Constituição do Espiritismo, ele volta a dizer que criou a palavra com uma finalidade, daí não ser justificáveis os aparentes desdobramentos de Espiritismo, que o populacho, que a má-fé andou engendrando através dos últimos anos, asseverando o alto e o baixo Espiritismo, o Espiritismo de mesa branca, ou Espiritismo de mesa marrom, ou de qualquer mesa, ou o Espiritismo segundo fulano, ou Beltrano. Não existe, só há o Espiritismo. E quando desejamos até reforçar o Espiritismo kardeciano, ou kardeciano como se queira, estamos incorrendo em uma situação delicada, porque se há o kardeciano, deixa-se transparecer que deve existir outros. Então o Espiritismo não tem qualificativo. É a doutrina que estuda a origem, a natureza, a ciência, que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Cuidado agora, a parte da unidade doutrinária. O segundo item, o segundo ponto capital aparece, a união dos espíritas para o equilíbrio do movimento. Em memorável comunicação, o inesquecível Dr. Bezerra de Menezes nos diz: é necessária a unificação do movimento, mas antes dela, a união dos indivíduos. Só haverá unificação de entidades quando houver a unificação das criaturas que compõem as entidades. Pensando nisso, a lei Kardec estabelece, assim é que os centros que estiverem verdadeiramente penetrados do espírito do espiritismo deverão dar-se as mãos e unidos fraternalmente lutarem contra os inimigos comuns, que são a incredulidade e o fanatismo. Sendo o espiritismo só, teremos que dar-nos as mãos para lutarmos contra o inimigo geral, o fanatismo de um lado, ou a incredulidade do outro. Este sim, porque o grande adversário do materialismo é o espiritismo, por enfrentá-lo com os equipamentos com que ele tem derrubado o espiritualismo ancestral, a experimentação na área da ciência. Além Kardec se preocupa, conforme o que asseveramos, e que está na dilatação da Comissão Central, item 6, quando ele faz o estudo do espiritismo, mas ele passa para o terceiro ponto capital, o espiritismo organizado. É necessário dar uma organização, uma organização que seja democrática, que seja, acima de tudo, cristã, onde nos possamos encontrar como verdadeiros irmãos. E assevera ele, ainda no mesmo item, os espíritas de todo o mundo teremos princípios comuns que nos ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade, mas cujas aplicações variarão de região a região, sem que a unidade do contexto se fragmente, sem que ela se rompa. Nós todos, das diferentes pátrias da terra, com os princípios comuns, a crença em Deus,
na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, no Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, como ele recomendava, unidos nestes princípios basilares, poderemos fazer as nossas aplicações específicas, se obedecermos a uma uniformização, mas unificados no ideal, dentro das idiosincrasias de cada país. Há pouco tempo, estando na cidade de Oslo, cujo país não existem problemas socioeconômicos, tecnicamente, perguntava-me alguém após a conferência, como ficaremos nós aqui para fazermos a caridade? O senhor se referiu à caridade, porque vem de um terceiro mundo, de um país que tem problemas socioeconômicos, culturais. Mas aqui, na Noruega, onde nós não temos problemas socioeconômicos, como é que iremos praticar ou aplicar a máxima da caridade? Eu voltei ao ínclito codificador e recordei-me deste pensamento, quando ele diz que cada um aplicará conforme as condições regionais. Eu sorri para o jovem e disse: você deve estar enganado. Porquanto há pouco instante eu estive almoçando no restaurante e a jovem que nos atendia disse ao nosso intérprete: temos que o fechar antes das 3, porque para que afluem todos os toxicômanos de Oslo, a polícia joga-os para aqui, porque é aqui que eles se entregam às picadas. A caridade não é somente dar comida a quem tem fome, agasalho e tecido ao nu, medicamento ao enfermo, um copo com água fria ao sedento, são formas de caridade. Porém, a caridade moral é a mais importante, a caridade para com estes jovens extraviados, que perderam o contato da família, a caridade para os anciãos, atirados às nurseries, a caridade para os isolados, a transformação moral do homem, porque a palavra caridade no Espiritismo tem uma situação diferente da caridade teológica que foi corrompida. A caridade para nós é o amor na sua expressão mais elevada. Aqui, neste país rico, possivelmente necessite-se muito mais de caridade do que nos denominados países do terceiro mundo, onde a miséria social, examinada por Kardec, recebeu reproche numa civilização justa. Ninguém pode morrer de fome, asseverou o codificador em O Livro dos Espíritos. Mas nós somos uma sociedade injusta, a sua também, porque numa sociedade onde os jovens, sem família, desajustados em conflitos, procuram solução nos métodos insolváveis da toxicomania, da prostituição. Essa sociedade é muito injusta, porque fecha os olhos, atira-os a um gueto de miséria e de vergonha, e supõe que pode dormir com a consciência tranquila. Aqui, quiçá, mais do que em outros países, a lição da caridade emergente. Então nós, os espíritas, teremos os princípios comuns, mas os aplicaremos de acordo com as nossas idiosincrasias. Razão esta que nos libera de fazer o espiritismo à brasileira, à argentina, à francesa, à americana. Haverá o espiritismo que atenderá a todas as necessidades, porém faltava o quarto item, o centro espírita, como célula básica do movimento espírita. No estudo sistematizado da doutrina espírita, no capítulo da orientação ao centro espírita, no subitem, o centro espírita, segundo Allan Kardec, item número 5, está dito: se o espiritismo, esta doutrina consoladora, merece considerar que só o equilíbrio de cada casa espírita contribuirá
para o equilíbrio do movimento espírita como um todo. Há uma responsabilidade em todos nós, em geral, e em particular em cada um de nós, para que a Casa Espírita, tema deste congresso, esteja estruturada no organismo da codificação, para que o centro espírita não se afaste, até no mais mínimo detalhe, repetindo Kardec, daquelas bases essenciais, para que seja preservado o sistema de unificação, a inteireza, a integridade da doutrina através do movimento. Foi pensando assim que por volta de 1895, na Federação Espírita Brasileira, o anjo Ismael manda buscar Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante para dirigir a casa que tem como lema Deus, Cristo e caridade, ensejando ao apóstolo, ao Kardec brasileiro, pensar no sistema de unificação que virá mais tarde a ser consolidado, quando a Federação Espírita Brasileira, no dia 1º de novembro de 1904, faz uma proclamação aos espíritas do país, convidando-os a esta base de unificação que se consolidará no dia 5 de outubro de 1949, 45 anos depois, quando se firma na então capital da República o Pacto Áureo, que reúne os espíritas do território brasileiro para a reunião do Conselho Federativo Nacional, onde estudemos as dificuldades de comportamento do centro espírita, as problemáticas que dizem respeito ao movimento, porque a doutrina é imperecível. A doutrina está apresentada. Na hora que a ciência apresentar algo que lhe demonstre o erro, nós modificaremos a conduta. Mas até hoje, a ciência somente a confirmou. Vemos aquele propósito de 1949. Hoje, transformado neste primeiro congresso mundial de espiritismo, graças ao Conselho Espírita Internacional, que tem as suas primeiras bases em Liege, e aqui hoje presente em mais de 30 países, quando no território brasileiro cerca de 6.000 centros espíritas albergam 7 milhões de adeptos que estão marchando para se tornarem verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, para uma população de 30 milhões de simpatizantes do espiritismo na pátria do Cruzeiro, no coração do mundo. Senhores delegados dos países aqui presentes, queridos irmãos de várias nações da terra, demo-nos as mãos e unidos fraternalmente, lutemos contra os dois inimigos básicos, a incredulidade e o fanatismo. Concomitantemente, façamos uma viagem interior para lutarmos contra as nossas paixões, porque o Espiritismo, como toda doutrina, tem inimigos fora e dentro do seu movimento, e nós, os piores inimigos, estão dentro de nós. São as nossas imperfeições que deveremos limar, superar, para que essa doutrina consoladora atinja a meta prevista pelo codificador, a meta da renovação social, que logo mais se avizinhará da terra e que dependerá de nós, os espíritas, no movimento para consolar as lágrimas, para extirpar as matrizes geradoras da miséria, para guiar os que têm os passos vacilantes, para conduzir os que estão aturdidos na luta, para erguer a mensagem da paz acima dos conflitos bélicos, dos conflitos emocionais,
para dizer que vale a pena amar e estabelecer como código de honra não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Podemos até ver a era nova. Logo mais raiará o novo milênio, o milênio do espírito imortal. A doutrina espírita lançou as bases da era nova. Nós somos os mensageiros desta extraordinária doutrina, que deveremos levá-la com sacrifício aos mais diferentes rincões da terra. Espírita seja o nome do nosso nome, escreveu Emmanuel através das veneradas mãos de Francisco Cândido Xavier. Espírita seja o nome, a legenda da instituição que você frequenta. Espírita seja o caráter da criatura, para neste contubérnio podermos dizer: meu Deus, eu até vejo a hora em que nos daremos as mãos como irmãos, sem prejuízos de raça, de religião, de política, de país, de fronteiras, usando o nome irmãos uns dos outros. Neste momento queremos dizer-te da nossa imensa alegria, do nosso inefável amor. Agradecemos-te, Senhor, pela honra de viver, pela glória de amar. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem